Oi, gente, eu sou a Ingrid Ramanushi e este aqui é o canal Recriar com Arte e sempre sejam bem-vindos. E atendendo ao pedido de vocês, eu vou ensinar mais uma técnica utilizando a argamassa. E dessa vez, gente, olha que bonitinho, nós faremos velas. Olha como essa vela ficou linda, né? Ela é metade feita com a argamassa e a metade feita com a cera. E olha que maravilhoso o resultado. Eu vou ensinar para vocês com todos os detalhes. E este, gente, é um ótimo produto não só para você usar na sua casa como decoração, mas também para vender, porque ele funciona muito bem como lembrancinhas, né, de casamentos, aniversários, enfim, de qualquer evento que você esteja promovendo. É uma lembrança super delicada e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, se você já está gostando da minha sugestão de hoje, já me dá aquele like, compartilhe esse vídeo com todo mundo e também se inscreve no canal. E me diz nos comentários se vocês querem continuar aprendendo a fazer objetos utilizando a massa de concreto. Tá bom, gente? Então vamos lá aprender? Até já! Bem, gente, conforme vocês me pediram, eu continuarei ensinando a fazer trabalhos com argamassa, que são trabalhos belíssimos. E muitas pessoas me pediram para ensinar a fazer vela, e é isso que eu vou ensinar hoje, tá? E nós continuaremos utilizando, olha só, molde feito com cano de PVC. Esse cano aqui é mais fino que o da outra aula. Olha, ele tem 5 centímetros de diâmetro, tá? Então aqui eu já fiz um corte, né, para poder facilitar o desmolde depois. E o tamanho dele é 9,5 centímetros. Então com essa medida nós conseguimos fazer uma vela de tamanho médio. E vocês vão ver que fica belíssimo, né? Então, como sempre, vamos preparar aqui o molde. E para fechar o fundo, eu continuarei utilizando a fita crepe. Vendo, ó, coloca aqui no fundo, né, bem firme, e também vou fechar essa lateral aqui, que é justamente aquela abertura que eu fiz no cano. E para fazer isso, gente, é muito fácil, é só você cortar com uma serrinha, é bem rápido, tá? Olha, aqui eu fecho bem. E aqui ao redor eu passo mais um pouco de fita. Pronto, gente, tá vendo? O molde já ficou bem firme, está pronto para usar. E para facilitar o desmolde, eu vou passar aqui dentro, olha só, a vaselina líquida. Não precisa exagerar na quantidade, só um pouquinho, só para facilitar mesmo, tá? Tô passando com pincel porque hoje não tem como eu colocar minha mão aqui dentro com paninho, então você pode aplicar a vaselina com pincel. Passa também lá no fundo, ó, nas laterais. E pronto, gente, agora o molde já está preparado para receber o cimento. Bem, gente, agora que o molde já está pronto, vamos fazer a massa. E eu vou continuar usando, olha só, gente, a argamassa AC3 multiuso da Axton, tá? Ela é na cor branca. Como eu falei na aula passada, a argamassa branca e a AC3 é a melhor porque é a argamassa mais firme. Muitas pessoas me disseram que na cidade onde moram, né, não estão achando a argamassa AC3, somente a AC2. Então, se esse for seu caso, você pode comprar, né, a argamassa AC2 branca e fazer uma misturinha que eu vou ensinar. Você pega a mesma quantidade de argamassa branca AC2 e mistura com cimento branco estrutural. Cimento estrutural vocês encontram em lojas também de material para construção. Então, se você não tem da AC3, compra a argamassa branca AC2, coloca uma parte da argamassa branca para uma parte do cimento estrutural. Mistura bem e faz o mesmo processo que eu estou fazendo aqui. Isso se na sua cidade, né, não tiver dessa AC3. Se tiver, você compra dessa e não precisa fazer essa mistura, tá bom? Então, para fazer essa vela, olha só, eu vou começar adicionando a argamassa. Vou colocar aqui umas 5 colheres, mais ou menos. Colheres, estão vendo? Bem generosas, né?
5 colheres creio que já seja o suficiente. E vou adicionar a água. A água, como sempre, tem que ser aos poucos, porque essa massa ela não pode ficar muito mole. Ela tem que ficar um pouco seca, até mais do que naquela que eu ensinei. Olha, que é para a vela ficar bem firme. Vou colocar mais um pouquinho. E essa quantidade de água, gente, vai depender muito da marca, né? Do produto que você está utilizando. Alguns você tem que colocar mais, outros menos. Você precisa ir testando. Olha, já está quase no ponto. Tá vendo que ela já está bem úmida? Vou adicionar só mais um pouquinho. E pronto, gente, tá vendo? Olha, já chegou no ponto. O ponto é esse, ela não pode cair com facilidade aqui da colher, tá? Ela tem que ficar uma massa bem espessa mesmo. E para pigmentar, você pode usar esse corante aqui, xadrez líquido, ou pode usar também o corante em pó. Tá? Precisa ser um corante à base de água. Hoje eu vou usar o corante azul. E agora é só misturar bem. Pronto, gente, olha, já misturei bem o corante. E uma coisa que vocês devem levar em consideração: quando essa massa secar, vai clarear. Ela não ficará da cor que está agora. Então, se você quer um azul mais forte, coloque um pouco mais, porque a massa, quando ela secar, ela vai ficar mais clara, tá? E agora é só nós colocarmos essa massa aqui dentro do molde. Eu não vou colocar até o molde, até a boca, né? Porque nós vamos colocar também aqui a cera para velas. Então, eu vou colocar um pouco mais da metade de massa aqui dentro do molde. Vai derramando, aí você dá leves batidas assim para a massa descer e também não ficar em bolhas. Vou colocar mais uma colher. Tá vendo, gente? A massa já desceu bem. E para fazer um efeito bem bonito, olha, eu vou usar um garfo agora e vou puxar a massa aqui para cima, ó. Aí vocês vão ver que isso fará toda a diferença. Olha, tá vendo? Ficam umas ranhuras aqui dentro e isso é bastante importante para que a parafina ela fique bem aderida aqui no cimento, olha só. E agora, gente, antes de colocar a parafina, eu vou deixar essa massa secar um pouco, tá? Isso é bastante importante. Então, vou deixar secando aqui e daqui a pouco eu já volto para mostrar a parte da parafina. Bem, gente, olha só, eu já derreti a cera e é importante quando você for derreter, você colocar em banho-maria, porque eu tô usando uma cera chamada Cera Mix Eco. Ela é uma mistura de cera de soja e parafina e ela é ótima para fazer esse tipo de trabalho. Então, essa cera, gente, ela não pode ferver, né? Você tem que colocar no máximo a 58 graus. Então, na hora que começou a derreter, aí você já retira a panela, mistura bem, olha só. Inclusive porque ela não pode ser colocada no molde muito quente, tá bom? Aí se você tiver um termômetro, você verifique se ela está com menos de 50 graus. Se você não tiver como eu, aí é só você não deixá-la, né, muito tempo no fogo a ponto de ferver. Rapidamente ela já derrete, tá? Inclusive, gente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do local onde eu comprei esses materiais, a cera, o pavio, outras coisas que eu usei, a essência, né? Para que vocês possam achar com mais facilidade, tá bom? Porque especificamente para esse tipo de trabalho, essa cera aqui com soja é muito boa. Então agora eu vou adicionar só um pouquinho de essência, porque, né, são só 2 velas, eu já havia feito uma aqui, então não precisa colocar muita coisa. Vou colocar só... Aí você usa, né, a essência de sua preferência e mistura bem. E agora, gente, é só derramar aqui dentro do nosso molde. Aqui já tá quase seco, eu deixei algumas horas só secando, ó, já tá bem durinho. Nós poderemos já colocar a cera aqui dentro. E eu completo, né,
Aqui, tá vendo? A vela com a cera. E vocês vão ver que ficará belíssimo o trabalho. Eu vou deixar só ela endurecer um pouquinho e depois eu venho aqui com os pavios, que são pavios próprios para vela, né? Eu cortei aqui 2 pedacinhos e vou introduzir aqui na nossa cera, tá? E pronto, gente, agora que a cera já começou, né, a esfriar, eu introduzo aqui o pavio, olha, até chegar onde está o cimento. Vou colocar esses 2 pauzinhos aqui só para segurar e ela ficar bem retinha, tá bom? E agora, gente, eu vou deixar secando pelo menos 24 horas, tá? Porque aí precisa secar não só a parafina, né? Que rapidamente ela seca, mas também a parte do cimento, tá bom? Então, de 24 a 48 horas, você deixa aqui tudo secando para depois tirar do molde, tá? Bem, gente, eu deixei secando um pouco mais de 24 horas e agora chegou o momento, né, de retirarmos da forma. E uma coisa importante, gente, quando deixar secar, nunca coloque para secar no sol, tá? Sempre deve secar à sombra. Muitas vezes acontece da parafina aqui no meio ela afundar um pouquinho, tá? Se por acaso acontecer na sua, você pode fazer de 2 maneiras. Ou você derrete um pouquinho mais de parafina e completa aqui, né, com a cera, ou então você usa um soprador térmico. Você aquece o soprador, passa aqui sobre a vela, aí ela vai ficar bem retinha, tá? A minha, como não afundou, eu não vou fazer esse procedimento. Então agora já poderemos, né, retirar aqui da forma e começamos puxando aqui as fitas. Se não sair tudo aqui de baixo, não tem problema, que nós vamos dar outro acabamento aí. E pronto, gente, agora, né, para retirar da forma, olha só, é só afastar um pouquinho aqui, olha, onde nós deixamos a abertura, ele desmolda facilmente. Olha, só puxar, ó, praticamente já soltou. Vou fazer a mesma coisa com a outra. Por isso que é bastante importante, olha, deixar essa abertura aqui no molde. E olha só, gente, que linda que ficou a vela. Olha, maravilhoso o resultado, né? Olha aqui a outra. Ficou um pouquinho mais para fora, mas isso aqui não tem problema, fica muito lindo esse efeito. Mas se incomodar vocês, você pode retirar. Mas eu amei o resultado. Olha como fica lindo, né? E agora nós vamos dar um acabamento aqui nas bordas, né? Se tiver ficado um pouquinho. E para dar o acabamento aqui na borda, olha, é só passar uma lixa bem de leve. Tô usando uma lixa 150, né? Só para tirar alguma rebarba que possa ter ficado. Essa faixinha aqui do lado ficou um pouquinho alto, ó. Aí fica perfeito o resultado. E aqui na borda da parafina, se ela tiver ficado um pouquinho levantada, você pode usar um estilete, ó, e acertar. Ó, passa aqui e deixa bem retinho. Bem, agora para dar o acabamento aqui na parte de baixo, eu vou usar cortiça, tá? Essa é uma folha, olha, de 3 milímetros de espessura e eu comprei em uma papelaria, gente, é bem fácil de achar. Então, você apoia aqui o pedacinho da cortiça, né, no fundo da vela e eu marco com a caneta, olha. Aí depois é só recortar, né, do tamanho certinho aqui. E para colar aqui no fundo, eu vou utilizar a cola de silicone. Mas você pode utilizar cola instantânea também, que cola super bem. E olha só como fica lindo, né? O acabamento aqui com a cortiça. E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Agora eu acerto também o pavio, né? Que ele não precisa ficar tão longo. Olha. Deixa mais ou menos com 1 centímetro aqui de pavio. E se você estiver fazendo a sua vela principalmente para comercializar, é importante que você coloque uma decoração, né? Então, eu fiz aqui uma etiqueta
com o nome, olha, recriar com arte. Aí você pode personalizar também com o nome do cliente, se for uma lembrancinha, né, de casamento, de aniversário. Aí você coloca aqui na vela, ó. Cola bem direitinho. Olha só como já dá uma graça aqui, né? E pode também colocar uma fita, ou uma corda como essa, né? Fica também bem bonito. E olha só, gente, como fica bem bonitinho, né? Colocando aqui uma florzinha, um cordãozinho, a etiqueta. Olha, fica um produto super personalizado e uma ótima opção, né? Ou para você decorar a sua casa ou para vender. Olha que lindo que ficou a nossa vela, né? Vou decorar aqui a outra também e já eu volto para mostrar o resultado final para vocês. Gente, olha só que coisa mais linda que ficaram as velas. Olha, um trabalho super delicado, né? Olha que maravilha. Vocês viram como é fácil de fazer? É um ótimo produto, não só para você vender, mas para você também fazer lembrancinhas, né? Para uma festa que você queira dar, ou mesmo para decorar sua casa, né? Fica fantástico o resultado. E conforme o tamanho do molde que você utilizar, você pode fazer velas maiores ou velas menores. Mas, gente, eu amei o resultado. Achei que ficou muito lindo esse tom de azul, enfim, combinou super bem aqui com as nossas velas, né? E lembrando, gente, que eu deixei aqui na descrição do vídeo o link de onde eu comprei o material para fazer a vela, que eu sei que muita gente vai me perguntar, então tem um link lá para vocês comprarem o material igualzinho ao meu, tá bom? Então, se vocês gostaram da aula de hoje, não deixa de me dar aquele like, compartilhe esse vídeo com todo mundo e também se inscrevam no canal. E lembrando que essa aula, né, eu fiz a pedidos de vocês, que queriam aprender a fazer velas também com concreto, e vocês viram que é super fácil e o resultado é maravilhoso. Então, gente, até a próxima sexta-feira. Todos tenham uma ótima e excelente semana, tá bom? Tchau, gente. Um beijo.